livros que vão além da tinta e do papel, filmes que retratam um mundo fantástico, mas que, por trás disso, contextualizam a realidade e servem de exemplo para falarmos sobre questões sociais e fatos do nosso dia a dia. E embarque nesse expresso de Hogwarts, com destino a uma discussão encantadora no Pottercast. Nesse episódio falaremos sobre a relação entre pessoas de diferentes idades, qual a importância, os desafios e como aumentar a troca de conhecimentos e saberes entre gerações. No mundo mágico de Harry Potter, Dumbledore ensina Harry como derrotar Voldemort, passando-lhe tudo o que sabe sobre o Bruxo das Trevas. Já Harry conta ao diretor tudo o que sabe e viveu sobre Voldemort, além de relembrar qualidades como coragem, amizade e determinação. Juntando seus conhecimentos, Harry e Dumbledore formam uma força essencial para derrotar Voldemort. Trazendo essa relação para a nossa realidade, vemos que a magia nos ensina muito sobre o mundo que vivemos. Nesse episódio, trouxemos duas convidadas muito especiais e que deixaram uma mensagem de tocar corações ao final. Eu me chamo Nicole Eduarda e sou apresentadora do Pottercast. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio e à terceira temporada desse podcast. Olá a todo o público ouvinte que nos ouve e olá a nossas convidadas, Tonilene e Gabriele. Sejam muito bem-vindas ao podcast. Bem, para começarmos, Dona Irene, a senhora poderia contar um pouco sobre sua trajetória, sua idade e os seus principais gostos? Boa tarde. Eu tenho 74 anos, gosto muito de fazer trabalhos manuais, gosto muito de cozinhar, fazer bolo e essas coisas assim. Sou vó, viúva, tenho uma família linda e abençoada por Deus. Muito obrigada. E Gabriele, você também poderia se apresentar? Conte-nos sua idade, o que você gosta de fazer no tempo livre e um pouco sobre você. Eu me chamo Gabriele, eu tenho 19 e no meu tempo livre eu gosto de mexer no celular, assistir TV e ler livro. Muito obrigada. E você poderia nos falar se conhece a saga Harry Potter, se tem algum livro ou filme favorito e se sim, por quê? Eu gosto muito do de Prisioneiros de Azkaban. E eu acho que porque tem os melhores personagens, tipo o Sirius Black, e porque eu acho legal que eles ficam voltando no tempo para consertar as coisas que deu errado. Sim, concordo. E a senhora, Dona Irene, já conhecia a saga Harry Potter? O que a senhora acha desse universo? Eu já conhecia, mas já faz muito tempo atrás, já existia o Harry Potter. A gente até assistia na TV os filmes, né? Sim. E para mim, assim, eu sempre achei que era um mundo imaginário. Então, assim, às vezes a gente não concorda com certas coisas, mas tudo bem, é uma história maravilhosa. Sim, concordo. E agora, pra gente, já que a gente se conheceu um pouco, o público conheceu vocês, agora vamos começar um debate. É, Gabriele, para contextualizar, em Harry Potter a gente vê uma amizade muito bonita e especial entre Harry Potter, que entra em Hogwarts quando tinha 11 anos de idade, e Dumbledore, o diretor da escola que já viveu mais de um século. Ainda que tenha uma grande diferença de idade, ambos aprendiam com o outro. Gabriele, você acha que isso também acontece na vida real? Crianças, jovens, adultos e idosos aprendem entre si? Eu acho que sim, porque, por exemplo, lá onde eu trabalho, tem gente que é muito mais velha que eu e me ensinou como a trabalhar. Eu também já ensinei formas mais fáceis de fazer coisas que ela já fazia há muito tempo, de forma mais complicada. Sim, é verdade. Tem muito isso, né? Gerações aprendem uma com a outra e de ambos os lados, né? Uhum. E a senhora concorda?
eu concordo plenamente, porque a gente aprendeu dos nossos pais, aprende, dos amigos, aprende, das pessoas, e quanto mais a gente tem interesse, também a gente aprende, e também eu, principalmente, eu gosto de ensinar o que eu sei para outras pessoas, para os jovens, para quem tiver interesse. Sim. Bem, e por que vocês acham que essa circulação de conhecimentos é importante? Eu acho que é importante porque aí todo mundo continua aprendendo. Tipo assim, os mais novos vão aprender com os mais velhos e os mais velhos não vão deixar de aprender porque aí vão estar constantemente aprendendo com os mais novos também. Aí o conhecimento circula, eu acho. Sim, verdade. E o que a senhora acha, Irene? Então, eu concordo plenamente, porque sempre tem alguma coisa para a gente assim, ensinar para os mais novos, e mesmo não tão novos, mas sempre tem bastante coisa para a gente aprender, sempre novidades, né? Para fazer uma rotatividade de conhecimentos. Sim, é verdade. E existe algum aprendizado que vocês receberam de outra geração que marcou a vida de vocês? Eu recebi dos meus pais, dos meus famílias, da minha família, dos mais velhos, de, de todas as pessoas, muito conhecimento. O que eu sou hoje foi que eu recebi da minha família e de pessoas já mais velhas e mais já, como eu posso, mais entendidas, né? Em Sim, todos os assuntos e todas as diferenças que tem. Acho que também, porque tudo que eu sei é porque alguém mais velho que eu me ensinou. Aí, então, tipo assim, todos os quesitos da minha vida também, é, eu aprendi tudo com alguém, com as pessoas. Aí eu, tipo, eu aprendi a dirigir, a cozinhar, a, a ser educada com as pessoas. Aí eu acho que essas coisas são importantes que aprendeu. eu concordo com você. Realmente, né? Várias gerações ajudam umas às outras, transmitem aprendizados. E quais vocês acham que são os maiores desafios que dificultam o diálogo entre jovens e idosos atualmente? Eu acho que dificulta o aprendizado entre as gerações. Acho que seja talvez um pouco a falta de interesse de alguns, de querer Sim. aprender alguma coisa nova. Ou, acho que é isso, é a falta de interesse, talvez. E a senhora, dona Irene? Então, eu também acho que a gente tem que ensinar e aprender mais o que tem que, de cada lado, ter um interesse. Então, é isso. Sim. Hoje a gente vive em uma época marcada pela tecnologia. A gente vê isso diariamente nos celulares, na televisão, que a tecnologia está evoluindo cada vez mais. Vocês acreditam que ela afastou ou aproximou a relação entre diferentes gerações? E por quê? Então, a tecnologia é uma coisa boa que surgiu, só que depende da pessoa, de cada um. E as gerações mais novas, elas entendem muito mais da tecnologia do que um idoso. Mas aí também, às vezes, os mais depende de cada um, não tem muito interesse de ficar, tipo, conversando, porque já fica só lá no celular. Mas isso é cada um. E também é bom porque o idoso, os jovens, eles ensinam as pessoas de mais idade aprender, a ensino para mexer com celular, porque para uma pessoa mais
experiente não é uma facilidade assim que a gente aprende fácil. Então, tem essa questão da paciência dos jovens também para com os idosos. Sim, concordo. E você, Gabriele? Você acredita que a tecnologia afastou ou aproximou a relação entre diferentes gerações? Eu acho que é igual a Irene falou, que eu acho que, tipo assim, ela, a tecnologia é boa, mas aí também fez as pessoas, no geral, parar um pouco de ter conversas, de socializar e ficar mais só no celular. Só que a relação entre gerações, eu acho que também os mais jovens devem mexer mais com a tecnologia, mas pelo menos eu acho que os mais novos tentam ensinar os mais velhos a mexer mais no celular, ensinar a fazer coisas. Mas eu acho que parou um pouco também a relação de conversa, porque até as crianças eu acho que não brinca mais, fica mais no celular. Sim. Aí eu acho que é isso. Desde cedo, né? As crianças começam já no celular, acaba não tendo essa conversa. Uhum. E partindo para a próxima pergunta, em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o Dumbledore começa a dar aulas particulares a Harry para ensiná-lo sobre o passado de Voldemort, que é o bruxo das trevas mais poderoso da época. E esses conhecimentos que Dumbledore ensina a Harry se tornam essenciais para que ele consiga enfrentar esse bruxo e os desafios que virão. Assim, tem uma troca de saberes entre as gerações em que ensinar e aprender é muito importante. Pensando nisso, se vocês pudessem ensinar apenas uma coisa para alguém de outra geração, o que seria? Aí seria o que eu sei passar para as gerações novas, tipo, eu sei fazer trabalhos manuais, eu sei cozinhar, fazer bolo, essas coisas, então passar isso para eles. Sim, Eu acho que eu ia ensinar. Acho que eu ia ensinar a pessoa a estudar para crescer, evoluir, ensinar a pessoa a ler, sei lá. Incentivar alguma coisa para a pessoa crescer, assim, né? sim, eu concordo. É sempre quando alguém ensina uma coisa para outra pessoa, é sempre uma evolução, um aprendizado, né? E o que vocês acham que poderia ser feito para aumentar essa troca de conhecimentos entre as gerações? Eu acho que devia ter maior incentivo para os jovens não serem, tipo, viciados na internet e incentivar mais a comunicação no tempo de hoje, incentivar mais não só os mais novos, mas também, tipo, ensinar os mais velhos a tentar se comunicar com os mais novos também, e os pais falar para os filhos conversar e não ficar só no celular, acho que Sim. E a senhora, Dona Irene? Então, eu também acho que aí tem que ter mais diálogo entre os jovens e os idosos e entre si, entre as pessoas, para poder ficar uma coisa mais tranquila, assim, incentivar porque o idoso também, ele gosta de ver o celular, as notícias no celular, essas coisas, mas no fundo não é uma coisa ruim, né? É ajuda, então incentivar a ter essa comunicação entre si. Sim. E, Dona Irene, depois dessa conversa, a senhora descobriu algo novo ou aprendeu mais sobre os jovens e gostaria de deixar alguma mensagem? Eu aprendi que a gente tem que sempre incentivar o diálogo e ter sempre mais amizades, tanto com os jovens como com os idosos, valorizar cada um individual, porque cada um tem o seu, a sua, como que eu digo, o seu benefício próprio, a sua luz própria,
e dar valor para cada um e cada pessoa, e no fundo amar cada um, que para a gente ter um mundo melhor. Sim, verdade. E você, Gabriele, aprendeu algo novo sobre os idosos ou adquiriu algum conhecimento novo a partir dessa conversa? E gostaria de deixar uma mensagem para quem nos ouve? É, eu acho que eu aprendi mais com essa conversa que tem que ter mais comunicação, que eu não tinha parado para pensar, né? Que as pessoas não se comunicam tanto, principalmente com pessoas que não são da mesma idade. E eu acho que de recado é para as pessoas serem mais comunicativas e lerem mais, porque aí elas vão saber falar direito, que é bom saber ler. Sim, concordo. Bem, muito obrigada, Gabriele e Irene, por participarem desse episódio. Agradeço muito por aceitarem o convite. Então, finalizamos o nosso episódio por aqui. Muito obrigada e até a próxima!